mestre e aprendiz. Quero falar uma coisa a vocês sobre a estrutura de um membro de um Deus que seja a estrutura do meu corpo realmente bem. Na antiguidade, os deuses criaram o céu, os anjos e força cósmica, mas seus membros eram um pouco menor e a humanidade que adorava eles sugavam muita dignidade imortal, muita dignidade moral e muita dignidade do seu corpo, do seu poder. Mas, passado certo tempo, os deuses começaram a ficar em conflito com tipos de anaquins que eram criados por eles com um teor angelical chamado valentes. E ser um valente é ser de uma aptidão maior em termos de músculo e de altura. Mas nisso, os valentes são um grupo do exército de Deus que Deus criou. Mas, passado certo tempo, esses valentes mostraram ter um membro um pouco maior. O querubim também tinha um membro um pouco maior. Mas finalmente os deuses começaram a se armar. Aí começaram a entender uma coisa chamada extremo tribal. Porque o Deus entendeu que seu poder estava no nível primeiro, que ele deveria elevar o nível do seu poder. O nível de extremo tribal era toda a marginalidade de um Deus num atributo como se fosse um Super Saiyajin 4. Deus obscurecido em todo o seu poder, em toda a marginalidade que ele é Deus. O teu aspecto das suas vestimentas se caracteriza em tipo de ação couro, ou tipo de ação que formitavam, que significava um aspecto tribal. Mas o aspecto desse Deus é para ele dizer toda a sua marginalidade, o couro ou a roupa, é a sua dignidade de poder. Nisso, Deus entendia sugestões. Nível primeiro é só uma ação menor. Todos sugam o seu poder, todos, e eles não podem ter, todos sugam o seu poder e todos têm a sua dignidade. No nível extremo, ele se eleva a uma transformação que sua marginalidade de Deus, da sua divindade, fica maior. No nível supremo, ele age como Messias, com uma força cósmica da sua divindade. Mas o termo Messias é na sua força maior, mas sua força maior também é decadência por essa força suprema ser somente em atributo de uma derrota muito maior, pois o extremo tribal era a real marginalidade, era a real verdade de um Deus. Nisso, quando ele se elevava ao extremo tribal, sua altura aumentava, o seu membro chegava a ser como de valente ou como querubim, porque nesse atributo extremo tribal, o Deus entendeu que é só sentir da sua divindade, marginalidade, e no teor do seu extremo tribal, da sua transformação de nível primeiro a nível maior, extremo tribal, ele, na sugestão de Deus, extremo tribal, aumenta o seu membro ao membro do tamanho de um valente e de um querubim, como se ele estivesse se transformando de toda sua divindade, seu aspecto imortal e seu aspecto que tudo que ele é um Deus, uma divindade, reage ao seu mero aumentar, a ele representar isso de todos os modos.
Essa é a palavra para vocês, boa sorte. E isso é a minha estrutura, realmente, é a estrutura que está em mim. O sistema tribal pode aumentar o meu membro e realmente isso me tranquiliza, sabendo que eu tenho essa dignidade como um Deus. Mas outros, como valente, um anjo, querubim, era que tinham um aspecto primeiro. Essa é a palavra para vocês, boa sorte.